Olá, povo de Deus, tudo bem com você? Bom dia, feliz sábado. Nós estamos aqui hoje para estudarmos a lição. Hoje é a lição da escola sabatina de uma forma totalmente diferente do que a gente tem. Geralmente a gente tem discussão ali, pelo menos com duas pessoas lá na frente, que conversam, que jogam as perguntas pro pessoal, ou então em classes, unidades de ação. Geralmente é assim, mas dessa vez vai ser dessa forma. Eu daqui da minha casa para você e da sua casa. Mas não se engane, eu não vou pregar sobre o tema da lição, sobre Daniel capítulo 12 aqui não, tá bom? A nossa ideia é que você interaja comigo diante das perguntas que eu vou colocar aqui para você, mesmo aqui por vídeo, tá bom? Em alguns momentos eu vou pedir para você parar 30 segundos, eu vou marcar aqui no relógio, quando terminar os 30 segundos eu vou perguntar que resposta você teve, tá bom? E assim nós vamos caminhando, tentando interagir daqui e você daí, você vai respondendo aí junto com a sua família, você que é da lição dos adultos ou dos jovens, vem estudar com a gente aqui agora, porque nós vamos começar a estudar a lição da escola sabatina. A lição desse trimestre sobre o livro de Daniel está acabando. Eu costumo dizer que a lição da escola sabatina é quase que um curso de teologia num período de 3 meses. E é um período de 3 meses assim, ininterruptos. Você estuda todo dia sobre aquela mesma temática. Então é um intensivão muito legal. Tem muita coisa, e eu digo isso sem ter vergonha nenhuma disso. Tem muita coisa que eu não aprendi dentro do seminário de teologia que eu acabo aprendendo nas lições da escola sabatina. Sabe por quê? Porque no seminário de teologia você tem uma disciplina por semana. Por exemplo, Daniel eu tinha durante 6 meses, mais uma vez só por semana. A lição de Daniel não, a lição de Daniel, por exemplo, agora, eu estudei durante 3 meses sem parar e ainda chegava no sábado e recapitulava com a igreja tudo aquilo que eu tinha estudado na semana. Quer melhor forma de aprender do que essa? Então, quando a igreja estabelece um tema para a lição, primeiro, a igreja está entendendo, a igreja mundial entende que há uma necessidade de estudar esse tema nesse período em que estamos. Então, acho que não há tempo melhor de estudarmos de profecias do livro de Daniel, senão nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Outra coisa que a igreja pensa é que quando ela determina um tema para nós estudarmos, ela entende que a igreja ela vai se aprofundar para um momento importante que está vindo. Então, veja só, Daniel era um personagem extremamente voltado para a oração. Você sabe disso, a vida dele era pautada por um cara que orava durante 3 vezes no dia. Um cara que não tinha vergonha, ele ia para a janela mesmo que tivesse que sofrer consequências diante dessa sua postura de querer orar e tal, ele foi lá e fez mesmo, não teve vergonha disso. Ele orou durante 3 vezes ao dia. E nada melhor do que falar de um personagem que orava, de Daniel, que era um homem de oração nesse período que nós estamos vivendo. Afinal de contas, nós, para quem ainda não sabe, nós estamos vivendo 4 momentos de oração durante esse período agora do coronavírus. 6 da manhã, a igreja do Água Azul, meio-dia mutirão, 6 da tarde comunidade Sentir Mais e meia-noite a igreja do Jatobá. Temos orado dessa forma, claro que quem está interessado em orar não vai esperar a hora da sua igreja para orar, ora em todos esses momentos, mas é importante a gente estar lembrando de Daniel nesse momento que a gente está voltado à oração. Por falar em oração, que tal a gente fazer isso agora? Eu vou daqui fechar os meus olhos, eu vou pedir para que você esteja aí junto com a sua família, reúna, com exceção, é claro, das crianças que devem estar lá com as atividades da classe delas, alguns adolescentes, alguns pais já prepararam a liçãozinha das crianças, mas se você está aí com a sua família e é possível orarem juntos, vocês podem orar agora. Nós vamos ficar em silêncio alguns instantes aqui daqui, costumo falar, né, da igreja daqui da frente, e depois eu encerro com uma oração, tá bom? Então vamos aproveitar que estamos falando de oração e vamos fazer essa oração agora, juntos, você com a sua família e eu daqui depois encerro com uma oração. Querido Deus, o teu povo ora comigo agora e ora com o coração fervoroso e acreditando que o Senhor está nos ouvindo. E é com essa crença que queremos entregar o que temos vivido hoje em tuas mãos. A distância nos separa, mas a tua palavra nos une. Nós vamos estudar agora o que estudamos durante a semana, Daniel capítulo 12, a última lição desse trimestre. Foi um privilégio poder aprender mais da tua palavra através deste livro. Que o Senhor esteja conosco nessa hora, nos abençoe neste estudo, que possamos, ó Deus, mesmo à distância, interagirmos da melhor forma possível. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom,
falamos de oração, então o tema dessa semana da lição foi do pó às estrelas. Falamos de Daniel capítulo 12, né? Daniel capítulo 12 mostra a atuação do Miguel. Atuação de Miguel, e Miguel, você sabe, Miguel é Jesus, e a lição dessa semana então mostrava como Miguel atuaria no fim da história. O livro de Daniel ele começa falando de um rei que vem, vai lá e saqueia o povo de Deus. Na verdade ele não saqueou, né? Ele trouxe os melhores do povo de Deus, e no final desse mesmo livro de Daniel, que começa com um rei soberano atacando o povo de Deus, agora nós temos o rei soberano, o rei dos reis, o senhor dos senhores, Miguel, ou seja, Jesus, vindo e defendendo o seu povo, tomando o seu povo de volta para si. E aí a lição em Daniel capítulo 12 fala, nesse tempo o Miguel começaria a atuar. Que tempo é esse? Eu queria que você respondesse essa pergunta aí com a sua família. Se você não está com a sua família, pode responder mentalmente ou então falar mesmo. Que tempo era esse da atuação do Miguel? O Miguel começaria a atuar nesse tempo. Que tempo é esse? Vou dar 30 segundos para você. Vai lá, conversa aí. 30 segundos contando agora. Vamos lá, tá contando. Que tempo foi esse de atuação que o Miguel vai atuar? Que tempo é esse? Mais 10 segundos. Ok, muito bem. Que tempo foi esse? Responde aí. Isso, se você respondeu que esse tempo é o tempo do fim, né, que acontece a partir de 1798 até a ressurreição, uma ressurreição especial, você respondeu certo. Esse tempo de atuação do Miguel, de Jesus, é o tempo do fim, que é marcado desde 1798 até uma ressurreição especial que vai acontecer um pouquinho antes da volta de Jesus. E quando eu digo um pouquinho antes, é assim, bem instantes antes da volta de Jesus, nós vamos ter uma ressurreição especial. Não é aquela ressurreição geral dos salvos e tudo mais. Não, é uma ressurreição especial. Então, durante esse período, Miguel estará atuando. E a Bíblia fala que Miguel se levanta. E quando a Bíblia fala se levanta, nós estamos tendo aqui uma linguagem de juízo. Como assim, pastor, uma linguagem de juízo? A linguagem de juízo significa, sabe aquele momento em que o juiz se levanta e todo mundo tem que se levantar também? Pois é, essa é uma linguagem de juízo. E quando a Bíblia diz que Miguel se levanta, ele vem para impor o seu juízo. Então, nesse período de 1798, da nossa era, depois de Cristo, esse tempo mesmo agora, 1798, para cá, entrando em 1798 para cá, Jesus começa a atuar, o Miguel começa a atuar de maneira forte, e Miguel se levanta, e ele vem para vencer. Não é o que diz o hino do nosso cenário? O rei vem vindo, ele vem para vencer, ele vem me buscar. E é isso que a Bíblia em Daniel 12 fala. Pastor, o que aconteceu em 1798 de tão importante que Jesus começa esse trabalho, Miguel se levanta nessa hora? Em 1798, o papado, o seu poder secular, o poder de dominar o mundo, quase que como o rei do mundo, o poder do papado, o poder secular do papado cai por terra, porque ele é preso. E ele é preso pelos governadores da França, os imperadores da França daquele período, prendem o Papa, então o poder secular do Papa acaba. Ele continua como um poder religioso, com poder sobre a sua religião, sobre a sua igreja, mas o poder que ele tinha de quase rei do mundo acabou nessa hora. Por isso, daí em diante, Miguel se levanta. Que o poder do chifre pequeno, né, o poder papal, ele cai por terra nesse momento. O que mais que a lição nos fala? A lição nos fala que o povo terá uma recompensa. O povo de Miguel, o povo de Jesus terá uma recompensa. Ele terá o nome dele escrito num livro. Só vai receber essa recompensa quem tiver esse nome escrito num livro. A minha pergunta é, mais 30 segundos aí para você. Que livro é esse? Que livro é esse? Vai lá, você com a sua família, discute rapidinho, 30 segundos para vocês. Que livro é esse que vai estar ali o nome dos que vão receber recompensa? Vamos lá, 30 segundos aí para você. Tá discutindo? Não olha para a tela, não fica esperando. Vai lá, conversa aí. Que tempo é esse? Quem está sozinho pode responder aí na mente ou em voz alta.
Ok, mais 10 segundos. Que tempo é esse? Que livro é esse, perdão? Ok. Que livro é esse? Esse livro não é o livro que registra os nossos atos, não é o livro que registra as nossas ações, não é aquele livro que quando você pede perdão tudo é apagado. Não, não é esse. É um livro especial, o livro dos salvos. E quem tiver o nome ali nesse livro, esse sim vai receber a recompensa. A recompensa, ela começa a acontecer desde o momento do tempo de angústia. Esse tempo de angústia é o período em que o Espírito Santo será retirado da terra. Como é que isso vai acontecer, pastor? Nós vamos viver um período de angústia tão sério, tão grave, que nós vamos clamar a Deus, vamos ter a sensação, parece que Deus nos abandonou. Mas não, Ele vai estar ali, cuidando de nós. A única coisa que nós não vamos ter mais é aquela voz dizendo, faça isso ou faça aquilo. Mas não precisa se preocupar, porque se Deus te guiou até agora, chegar naquele tempo você vai saber como lidar com as coisas. Deus vai continuar cuidando de você. O inimigo não vai ter vez sobre você, nada vai te vencer. Mas vai ser um período de angústia, porque não teremos mais uma voz que nos guiará. E nesse tempo, quem tiver o nome escrito no livro, nesse livro dos Salmos, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, diz Apocalipse, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, vão estar com o nome nesse livro. Por isso que a gente fala que é tão importante estar preparados hoje para a volta de Jesus. Quem ora hoje, quem estuda a Bíblia hoje, quem está em comunhão com Deus hoje, não vai temer esse tempo. Porque esse tempo, vou te falar uma coisa, não vai ser coisa de brincadeira não, vai ser para valer e o bicho vai pegar. Se podemos usar essa expressão popular. Mas as coisas vão apertar e quem não tiver pronto, quem não tiver firme, infelizmente não vai querer estar ao lado do povo de Deus, vai acabar abrindo mão de sua fé. E não é isso que a gente quer como povo de Deus, não é verdade? Outra coisa que a lição nos ensina é que o povo de Deus, sendo cuidado nesse período, não precisa se preocupar, porque nosso nome vai estar ali naquele livro. Então, em Daniel 12, verso 4, nós temos um outro trecho importante da nossa lição dessa semana. Daniel 12, verso 4. Lá diz que o anjo dizendo assim, Daniel, sela o livro. Sela o livro. Que história é essa de selar o livro? O que significa selar o livro? O que Daniel estava simbolizando aquele sela o livro? 30 segundos para você discutir aí mais uma vez. Vamos lá. Sela o livro, o que isso significa? A partir de agora, 30 segundos. Vamos lá, já está discutindo aí? Isso. O que significa sela o livro? Esse é o momento que nós temos de interagirmos, como se estivéssemos lá na classe. O que significa sela o livro? Ok, o tempo está acabando. Ok, sela o livro, significa o quê? Bom, quem respondeu que sela o livro significa que ninguém compreenderia o que estava nas profecias do livro de Daniel, você acertou. Pois é, sela o livro significa que o livro estava selado e ninguém podia abrir. Em outras palavras, não é que ninguém podia estudar Daniel, poderia até estudar, mas não ia compreender. É isso mesmo. Você já percebeu que durante muito tempo muita gente estudou o livro, na história, o livro de Daniel, mas não compreendia em sua plenitude? As pessoas começaram a estudar o livro de Daniel exatamente depois desse período de 1260 anos, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou seja, de 1798 para frente, as pessoas começaram a estudar de maneira conjunta em todo o planeta, pessoas na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Oceania, na Ásia até, tinha gente estudando todos ao mesmo tempo por uma ação do Espírito Santo, todo mundo estudando o livro de Daniel e todo mundo passando a compreender. Um desses, já ouviu falar de Guilherme Miller? Pois é, um dos cofundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do movimento adventista, ele estudou as profecias do livro de Daniel e dali começa o movimento de pregar sobre a volta de Jesus. Pois é, dá para entender isso? Então, quando sela o livro, ninguém compreenderia, até porque, pensa bem, o livro fala que teria uma perseguição ao povo de Deus durante 1260 anos. Também fala dos 2300 anos. Você imagina só que angústia o povo ficaria se soubesse e entendesse que isso só iria acontecer, essa perseguição só iria cessar de 1798 para frente. Imagina quem está vivendo lá em 1300 e alguma coisa. Pensar assim, ixi, fica tranquilo, gente. Ou então entra em angústia aí, porque é só 1798. Já imaginou? Então, exatamente por esse motivo é que o livro estava selado e começa a ser compreendido só depois desse período em que a perseguição termina, ok? Mas também fala nesse verso que o saber se multiplicaria, a sabedoria se multiplicaria. Isso significa que durante esse período, até 1798,
Muita gente iria buscar na ciência, na tecnologia, a sabedoria, a ciência se multiplicaria. De fato, foi isso que aconteceu no mundo inteiro. Daniel 12, verso 7. Eu quero ler esse texto com você. Abre aí comigo. Daniel 12, verso 7. Vamos lá. Daniel, estou abrindo aqui. 12, verso 7. Eu vou ler na minha versão aqui que eu leio em todas as lives, todos os vídeos, está aqui a minha Bíblia. Daniel 12, verso 7, a Bíblia diz assim: O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, respondeu, levantando as mãos para o céu e jurando por aquele que vive para sempre, que tudo isso aconteceria depois de o povo de Deus ter perdido o seu poder por 3 anos e meio, ou por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é isso? 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. É 1 ano, 2 anos, 1 ano, 2 anos, ou seja, 3 anos aqui, e metade de um tempo, metade de um ano, 3 anos e meio. Se você fosse fazer a conversão aí, fosse multiplicar 360, aqui não é uma contagem de 365, é importante entender isso, mas 360, fosse multiplicar 360 vezes 3,5, vai dar exatamente isso aí. Se você multiplicar esses dias, na verdade não 360 vezes 3,5, né? Se eu pegar 360 vezes 3 e depois pegar esse 360 e dividir por 2, que é esse meio, vai dar exatamente 1.260 dias, ou 1.260 anos na profecia. Ok, pastor, o que é isso, 1.260 anos? Esses 1.260 anos representam o tempo que o povo de Deus seria perseguido. Perseguição do chifre pequeno ao povo de Deus durante 1.260 anos. Em que período isso aconteceu, pastor? De 538, quando inicia o poder secular do Papa, ou seja, o Papa se torna quase que um rei do mundo. Ali começa a perseguição. Quem não concorda com as regras e os dogmas católicos é perseguido, é queimado em arenas. É a Idade Escura, que você conhece muito bem, pessoas queimadas em arena, devoradas por leões, enfim. E o povo é perseguido, muita gente foge da Europa, vai fundar inclusive os Estados Unidos numa dessas perseguições. Então isso dura de 538 a 1798, quando o Papa é preso, como eu citei anteriormente. Então 538 a 1798 vai dar exatamente 1260 anos, é o período de perseguição do povo de Deus. Ainda no capítulo 12, você vai ver mais 2 profecias de tempo. Tem lá 1290 anos e 1333 anos. O que é isso, pastor? 1290 anos é dentro desse mesmo período dos 1260. 1290, se você voltar um pouquinho, começa em 538 aos 1260, né? Começa em 538, quando o Papa é levantado quase como o maior poder secular, quase como o rei do mundo, né? Então, se você volta 30 anos, em 508, existe a conversão do rei da França, Clovis, ao catolicismo. E dali em diante, começa a dar mais poder para o Papa, porque ele converteu ao catolicismo. Então, de 508 a 1798 são esses 1290 dias. É um segundo tempo de profecia nesse capítulo 12. Outro tempo de profecia também está dentro do mesmo período, são os 1333 dias, que se você pegar de 508 da conversão de Clovis até 1843, 1844 mais ou menos, você vai pegar um período em que o povo de Deus começou a ser perseguido em 508, 538, até 1798, e 1843, quando acaba os 1333 dias, nós temos ali Jesus entrando no santuário celestial, a mensagem do segundo anjo começa a ser pregado forte ali, veementemente, dizendo que Jesus estaria voltando. Então é mais ou menos nesse sentido que nós temos essas conclusões, ver como é que a profecia vai se encaixando, né? O tempo, Deus é perfeito até nisso. Então, o resumo da nossa lição até aqui, vamos lá. Primeiro, a ressurreição que vemos no livro de Daniel não é a ressurreição geral, é uma ressurreição especial imediatamente antes da volta de Jesus. Os 1260 anos é o tempo que o povo de Deus está sendo perseguido pelo poder do chifre pequeno. E todas essas profecias estão se cumprindo. Ok? Agora o que a gente pode ficar tranquilo é que a vitória do povo de Deus é garantida. Amém? Existe garantida a vitória do povo de Deus na palavra de Deus. Deus promete e garante que o seu povo sairia vitorioso, vencedor no final das contas. Miguel se levantaria como um rei poderoso e venceria no final das contas. Traria o povo para si de volta. Não é uma bela promessa? Pois é, foi isso que nós estudamos durante essa semana. Foi bom, não foi? Foi bom estudar esse trimestre, Daniel? Foi. Então aproveite a próxima lição. Aproveite, se você não assinou, assina para esse ano. Assina lá no Projeto Maná, que vai acontecer lá em agosto. Olha, você que ainda não comprou, vai na Loja dos Céus.
compra a sua lição, mas aproveita e estude a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, que é um estudo diário, direcionado, é a igreja preparando você para viver esse tempo de perseguição que a gente viu na lição dessa semana, tá bom? Que Deus te abençoe.